Carta de Paulo aos cristãos de Éfeso, capítulo 1. Você deve se lembrar que há algumas semanas eu trouxe aqui na manhã de um domingo uma introdução falando como o evangelho começou a ser pregado em Éfeso, a influência de Paulo, do crescimento daquela obra, os 2 anos que ele por ali passou, onde nomeou Priscila, Áquila, Timóteo, para dar continuidade, àquela obra de Deus, ao progresso, à expansão. E diz também que naquela época, o meio de comunicação não era como hoje. Hoje você consegue, por um SMS, por um WhatsApp, uma rede social, mandar uma mensagem que em segundos chega do outro lado do planeta. Então, naquela época, eles se comunicavam justamente através das cartas. Então, quando Paulo escreve aos crentes de Éfeso, ele quer encorajá-los, motivá-los. E nós vamos ler o texto no capítulo 1, onde ele fala das riquezas de Deus em Cristo. A minha intenção é, nas próximas semanas, e eu não vou prometer, porque quase nunca dá certo, mas é nas próximas semanas continuar a exposição dos textos. Mas olha, o assunto que nós vamos tratar hoje é difícil, é complexo, não dá para entender se não tiver concentração e atenção. Então, eu peço a gentileza que você coloque o seu celular no modo avião, tá bom? Para que não atrapalhe. Eu quero ler com os irmãos Efésios capítulo 1, a mensagem de introdução. Nós tiramos dos versículos 1 e 2. Então hoje eu quero ler dos versículos de número 3 ao 6. Quem encontrou, diga amém. Quem está dormindo, diga amém. Está todo mundo acordado, isso é um bom sinal. Daqui a pouco eu vou perguntar de novo, porque os irmãos dormem no meio da mensagem, Vamos lá? Efésios capítulo 1. Nós vamos ler a partir do 3. Diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele. Domingo passado, quarta, hoje, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito. O que é beneplácito? É bom propósito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Curva a sua cabeça, feche os olhos, vamos orar por mais um instante. Querido Senhor, quero também, assim como o meu irmão Alexandre, te agradecer por esta manhã de domingo, pela oportunidade que nos dá de nos reencontrarmos com o fim de te louvarmos, te exaltarmos, lhe prestar as honras que lhe são devidas. E este é o momento de ouvirmos a tua palavra, de nós nos alimentarmos com o pão do céu. Por isso eu peço que o Senhor mantenha a nossa consciência cativa na pregação. Possamos assimilar aquilo que o Senhor tem a tratar conosco. Nós queremos sair daqui enriquecidos pela sua palavra, Pai. Então, assuma a direção dessa pregação, que o teu Espírito Santo fale a cada coração aqui presente, como também aos irmãos que acompanharão essa pregação em uma outra época, uma outra data, através das redes sociais. Pai, que o Senhor seja exaltado, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode sentar aí no seu lugar, por gentileza. Irmãos,
Como eu disse a você, Paulo, ele tem por motivação, em todas as cartas que ele escreve, exortar a igreja, encorajar aqueles que estão esmorecendo diante das perseguições na presente ocasião, fortalecer os fracos, conscientizar os irmãos acerca da obra redentora de Cristo, da perseverança dos salvos. E o texto que nós fizemos a leitura, conforme o versículo de número 3, Paulo diz que Deus nos abençoou em Cristo. E quando nós falamos de bênçãos, a nossa consciência está preparada para associar bênçãos às bem-aventuranças terrenas. Se eu disser aqui, irmãos, quem quer contar um testemunho? Virão pessoas aqui a dizer, olha, realizei o sonho da casa própria. Virão pessoas aqui a dizer, olha, graças a Deus eu consegui trocar o meu veículo, fui aprovado no concurso, conquistei a vaga. De fato isso são bênçãos, não é? De fato Deus ama a prosperidade dos seus servos. No entanto, quando nós falamos de bênçãos, nós cometemos o erro de desprezar as bênçãos espirituais que Deus nos abençoou por meio de Cristo. E aliás, meus irmãos, a finalidade do Evangelho é justamente nos enriquecer, mas das bênçãos espirituais que Deus nos concedeu por meio de Cristo. Você deve se lembrar que lá em Mateus, no capítulo 11, quando João Batista, que estava no cárcere, mandou os discípulos ir até Jesus, perguntar a ele, olha, és tu que deveria de vir ou havemos de esperar outro? Jesus mandou os servos voltar a João e dizer, olha, fala para João o que vocês ouvem e o que vocês veem. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho do reino. Então ele diz que o coxo, a sua maior necessidade era andar, e ele andava. O leproso tinha por necessidade urgente ser limpo, e ele era. A maior necessidade do cego era enxergar, e ele enxergava. Agora, quando chega a ocasião em que ele fala dos pobres, ele poderia dizer que a maior necessidade do pobre qual é? Enriquecer. Mas ele trata esta riqueza não por poder aquisitivo, por bens materiais ou coisa do tipo. Ele trata a causa do evangelho como meio pelo qual Deus enriquece a sua criação. Então, quando Paulo fala que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, ele nomeia 3 destas bênçãos. E a primeira bênção espiritual que Deus nos abençoou em Cristo está logo no versículo 4, porque diz assim, como também nos elegeu nele desde a fundação do mundo. Nos elegeu dele, melhor dizendo, antes da fundação do mundo. Paulo está falando de uma doutrina que se chama a doutrina da eleição, que mostra que o propósito de Deus na vida dos seus servos, ele acontece na verdade antes mesmo da pessoa vir ao mundo. Nós estamos aqui não porque escolhemos estar aqui, mas porque fomos eleitos. E entenda uma coisa, quando o assunto é eleição, o assunto é sempre mencionado a pessoas. Quando o assunto é predestinação, o que está sendo abordado é propósito. Então, qual é a primeira bênção que Deus nos abençoou em Cristo? A eleição. Antes mesmo do seu pai conhecer a sua mãe e plantar nela uma semente, você já existia. Porque o que Paulo está dizendo, Deus nos elegeu nele,
Aí ele diz no versículo de número 4: antes da fundação do mundo. Então, onde você estava quando o autor da criação fazia sua obra? Você estava no ventre de Deus. Por isso que quando você lê Zacarias capítulo 12, no versículo de número 1, o texto diz que Deus formou o espírito do homem dentro dele. E quando você olha para a criação, em Gênesis capítulo 2, no versículo 7, o texto diz que Deus, com as suas mãos, do pó da terra, ele formou um boneco, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Quer dizer que você já existia antes mesmo do mundo ser formado. Deus escolheu você para fazer parte das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Agora entenda, ser eleito é uma riqueza. Ser eleito é um privilégio. O propósito de Deus na nossa vida acontece antes da nossa concepção. Por isso que em Jeremias capítulo 1, no versículo 5, Deus vai dizer ao profeta: antes de você ser formado, eu já te conhecia, e as nações te santifiquei por profeta. Então Paulo fala da eleição, algo que quase nunca se prega, que quase nunca se diz, porque é uma grande contradição entre as vertentes teológicas, mas o fato é que a eleição, ou seja, nós nascemos fazendo parte de um plano divino. Não somos obras do acaso. Jesus diz em Mateus, ou melhor, em João 15,16 aos discípulos: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês, vos nomeei. E quando essa escolha, essa eleição acontece? Muito antes de nós nascermos. Quem entendeu isso aqui, diga amém. Nós precisamos olhar para isso e entender que Deus compartilhou conosco um privilégio, porque nem todos são eleitos, nem todos são escolhidos, nem todos fazem parte do mesmo plano divino. Então a ideia de Paulo é conscientizar os cristãos de Éfeso que eles fazem parte do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, não porque escolheram, mas porque foram eleitos, porque foram selecionados por Deus antes de que tudo fosse criado. Então, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, antes do mundo ser formado, Deus já havia feito a sua escolha. Agora, por que ele nos elegeu? Para que essa escolha foi feita? Na sequência do versículo 4 diz assim: para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, o propósito da nossa eleição, da nossa escolha, é justamente vivermos uma vida separada em consagração a Deus. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, o texto diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. João 17, no versículo 17, Jesus orou dizendo: Pai, santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. Então o motivo desta eleição é justamente a santificação, para que sejamos irrepreensíveis diante de Deus em amor. O propósito da igreja qual é? Resplandecer como astros no mundo, ser luz do mundo, ser sal da terra, é dar continuidade à expansão do reino de Deus, que começa lá em Atos 2, quando o Espírito Santo vem e reveste os irmãos de poder, e eles começam a partir de então a anunciar em Jesus Cristo a ressurreição dos mortos com intrepidez, ousadia, no poder do Espírito Santo. Para que Deus te elegeu?
para que você seja superior ao não eleito? Para que você seja melhor aos não eleitos? Não, mas para que você seja santo, isso é, separado para Deus e irrepreensível em amor. Todo mundo consegue entender isso? Então, antes de nós nascermos, Deus já tinha um plano. Talvez você esteja pensando assim: pastor, mas e as pessoas que foram eleitas, mas que ainda não estão aqui, não pertencem à igreja de Cristo? Vão chegar. Deus tem um relógio cronológico, em que tudo se cumpre no seu devido tempo. Não foi eu que escolhi a hora. Não foi eu que ouvi uma pregação e disse: eu aceito Jesus. A maior graça que Ele me deu foi ser aceito. Porque todos os problemas consequentes ao pecado estavam em mim. Então Paulo está querendo conscientizar os irmãos que uma das riquezas que nós temos pelo privilégio de pertencermos ao corpo de Cristo, à igreja, é justamente a eleição. Fomos escolhidos, fomos gerados em Deus. Deus cumpriu o seu propósito, o seu plano, quando Ele nos resgatou onde estávamos, no bar, nos inferninhos, nas biqueiras, na jogatina, em tantos outros lugares, mas Deus olhou para mim, para você, mortos os nossos pecados, e viu que havia em nós uma escolha, uma eleição, e então Ele nos trouxe das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso é uma riqueza, isso não desvaloriza. Dito isso, no versículo de número 5, ele diz assim: e nos predestinou para filhos de adoção. Irmãos, quando o assunto é predestinação, aí entra os conflitos. Porque predestinar é ordenar de antemão. Predestinar é o mesmo que predefinir. É quando alguma coisa que está acontecendo num tempo presente já havia sido preparado no futuro. Então nós fomos eleitos para vivermos um propósito que Deus predestinou muito tempo antes. Como é que eu posso exemplificar dessa mensagem, de maneira sucinta, a predestinação? Deixa eu marcar essa página, por gentileza, e vá comigo lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. O que está acontecendo aqui? Pedro e João estão perante o sinédrio, porque eles foram acusados de perturbar os costumes do povo. Dizer que Jesus havia ressuscitado era algo inconcebível aos membros do sinédrio, ainda mais depois deles terem eliminado Jesus e aquela seita de homens que pregavam acerca da sua divindade. Então, Pedro está agora perante os irmãos, testemunhando como de fato ele não foi punido, crucificado na presente ocasião. E aí no versículo de número 23, quando eles são soltos, olha o que está escrito, Atos capítulo 4, versículo 23. E solto eles, foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais, os sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar, e tudo que neles há. Que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Perceba que isso é uma oração. E o que ele cita no versículo 25 é o Salmo de número 2, versículo 1. Ok? Agora versículo 26. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles oram falando do quê? De Herodes, de Pilatos, dos reis, dos homens que se levantaram contra Jesus Cristo, contra o ungido de Deus. Todos
os discípulos estavam perplexos com aquela barbárie, com aquela injustiça, com aquele julgamento desonesto que fizeram contra o seu Senhor. Versículo 27. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel. Agora olha o 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Então observa, quando eles oram, falam de Pilatos, de Herodes, dos gentios e dos povos de Israel, acerca da maldade, da ira, do ódio, que fizeram com que Jesus fosse pendurado no madeiro. Em sua oração, eles confessam que aquilo era determinação divina. Aquilo estava predestinado a acontecer. Tinha que acontecer exatamente daquela maneira. Então Jesus não foi assassinado. Não aconteceu uma falha no percurso do propósito de Deus e catastroficamente eles pegaram Jesus e venceram o Senhor, frustraram os planos de Deus. Não, Deus é soberano e está no controle de todos os eventos, está acima de tudo e de todos. A Bíblia diz que Ele está assentado sobre o globo da terra. E tudo que aconteceu, aconteceu segundo a sua predestinação. Como Ele pré-ordenou, como de antemão planejou. Isso é predestinação. Todo mundo conseguiu entender? Então a predestinação é um propósito definido. É algo que acontece num tempo presente, que já havia sido pré-ordenado antes que o mundo fosse formado. Então Paulo está querendo ensinar os cristãos de Éfeso que essa eleição, que tem como propósito nos tornar santos e irrepreensíveis, foi predestinada por Deus. Não é obra do acaso. Porque nós precisamos entender, irmãos, que no processo de salvação, o agente atuante não é o homem, é Deus. Não é o homem que diz assim: acordei frustrado, vou na igreja, quero ser salvo. Aí o pastor pregou lá Bachuri Cantanábrias, quem quer aceitar Jesus? Eu quero, estou salvo. Não é assim que acontece. Pastor, então quando nós somos salvos? Em Deus, no Deus Pai, antes da fundação do mundo. Por quê? Porque Ele nos elegeu nele, nos abençoou em Cristo. Então, nós somos salvos no Pai, antes da fundação do mundo. Quando? Quando Ele nos elegeu e nos abençoou em Cristo. Mas nós somos salvos pelo Deus Filho. Quando? Quando Ele consuma a sua obra redentora na cruz do Calvário. Nós somos salvos pelo Deus Espírito Santo. Quando? Quando somos persuadidos pela pregação do Evangelho e cremos na mensagem da graça. Então a salvação, ela acontece dessas três maneiras: por meio do Deus Pai, que predestinou tudo antes da fundação do mundo; por meio do Deus Filho, que consome a obra do Pai na cruz do Calvário; e por meio do Deus Espírito Santo, que com a persuasão da pregação do Evangelho, move o nosso coração para acreditarmos nela e nos arrependemos dos nossos pecados. Quem entendeu isso aqui, diga amém. Agora, se eu não sou salvo, se eu não sou eleito, se essa salvação não procede antes da fundação do mundo, então não tem como eu crer no Evangelho, não tem como o Espírito Santo me convencer. Não porque Ele não quer, porque a salvação é predestinada. Ah, pastor, mas então por que se prega o Evangelho, sendo que os salvos já nascem predestinados à salvação? Porque a pregação é o meio pelo qual Deus traz os seus eleitos para si. Consegue entender isso? Todo mundo entendeu? Então a ideia de Paulo é conscientizar os irmãos, é mostrar a eles, voltando lá para Efésios capítulo de número 1, veja o que está escrito comigo. Nós podemos fazer a leitura, embora a minha intenção é entrar com profundidade no que diz respeito à predestinação, um tempo mais à frente.
um pouco mais de estrutura. Mas se você observar, por exemplo, o contexto do versículo de número 1, você vê que Paulo está falando o tempo todo das riquezas da sua graça, da predestinação como um propósito divino. E nós não valorizamos isso, porque bênção para nós é o quê? Bênção para nós é dinheiro do bolso. Por isso que os estímulos que são feitos à igreja é justamente esse. Irmão, qual é o motivo para vir para a igreja? Está com dor? Vem aqui eu curo. Está com demônio? Vem aqui eu expulso. É pobre? Vem aqui eu tenho os 7 segredos da prosperidade. Quando na verdade as nossas riquezas, elas são espirituais. Você não tem ideia do privilégio que é ser eleito, do privilégio de fazer parte de um propósito divino. Agora voltando aqui para Efésios capítulo de número 1, versículo de número 5. Aliás, lembrei de uma coisa aqui quando eu olhei do meu rascunho. Eu já participei de um debate caloroso acerca da predestinação. Coisa que eu não gosto de fazer é participar de um debate. A pessoa disse assim para mim: pastor, então, se a predestinação existe, Deus é injusto. Eu falei, mas por quê? Porque Deus escolheu algumas pessoas para serem salvas. Porque Deus escolheu algumas pessoas para serem condenadas. Eu falei, não, isso não é verdade. Todo ser humano nasce debaixo de uma condenação. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há quem busque a Deus, não há um justo sequer. Se nós olharmos para a palavra de Deus, se Deus deixar nós sermos conduzidos pelas obras do nosso coração, pelas nossas próprias vontades, nós vivemos naturalmente uma destruição. Ainda que aos olhos da sociedade parecemos ser pessoas realizadas. Enquanto toda a humanidade caminha para uma destruição, o que Deus faz? Manifesta a sua graça. Quando Deus traz os seus eleitos para si. Eu quero ler um texto com você rapidamente, irmãos, em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Veja o que está escrito no versículo de número 29. O assunto é o mesmo, a carta é outra, mas o assunto é o mesmo. Qual é o assunto? Predestinação. Romanos 8, 29 diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, ele está falando de quem? Dos eleitos, da igreja de Cristo. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Ou seja, o que Paulo está querendo mostrar? Ele conhece, ele predestinou, ele chama, ele justifica e ele glorifica. Predestinação. Mas por que isso acontece? Porque Deus quis assim, acabou. Ele é o dono, é ou não é? Ele é o criador, sim ou não? Então, o que Paulo está querendo conscientizar nos irmãos é que Deus nos elege para que sejamos santos e irrepreensíveis. E tudo isso porque é um propósito que nasceu antes da fundação do mundo. Não é uma obra do acaso. Agora, ele nos predestinou para quê? Voltando lá agora para Efésios 1. Efésios capítulo 1. Versículo de número 5. O que eu preciso que você entenda, irmãos? Ok,
Ele nos elegeu, beleza. Mas todos nós nascemos sobre o poder da influência do pecado. Ok, estamos destituídos da glória de Deus. Nós somos considerados pecadores quando nós pecamos? Não, quando nós nascemos. Assim como somos considerados pecadores independente daquilo que fazemos, nós não podemos ser salvos independente daquilo que fazemos. Somos pecadores porque o primeiro Adão caiu. Somos salvos porque o segundo Adão venceu o pecado. Ok? Então nós ouvimos o Evangelho, como Pedro lá no capítulo de número 1, do versículo 22 ao 25, ele fala que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, e ele fala que Deus nos gerou de novo, fomos de novo gerados. Ou seja, quando Ele nos chama, Ele nos justifica, Ele nos transforma. 2 Coríntios 5, versículo de número 14 em diante, ele diz que o amor de Cristo nos constrange. Ele morreu por todos, para que todos os que vivam não vivam para si, mas vivam para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Se alguém está em Cristo, é uma nova pessoa. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Quando Jesus ele conversa com Nicodemos, aquele importante religioso, Jesus vai dizer para ele que para entrar no reino é necessário nascer de novo. Aquele que não nascer da água e não nascer do Espírito, não entra no reino. Quer dizer que tudo faz parte de um processo. Ele nos elege, sim, somos eleitos. Agora, a pregação do Evangelho, a via de acesso, a porta de entrada, é justamente a pregação do Evangelho. Como é que você veio ao mundo? Como é que a vida foi gerada em você? Papai conheceu a mamãe e plantou nela uma semente. E depois de 9, 8, alguns 7, você nasceu. Essa coisa fofa que você é. Só que pecador. A semente que o seu pai plantou na sua mãe é corruptível. Agora, a origem do homem, o nascimento do homem no reino, também se dá através de uma semente que é lançada. Por isso que em Mateus 13, Jesus conta a parábola do semeador. O semeador saiu para semear a palavra. Agora, vamos lá, vai. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, rapidinho, irmãos. Só para ficar mais fácil de entender. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Está escrito assim, acompanhe comigo a partir do verso 18. Está escrito assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus. Por ele quem? Por Jesus Cristo, que os ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Agora, como isso é gerado? Verso 23. Sendo de novo gerados, não pela semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a flor. O homem é assim. O homem que nasce da semente corruptível, ele é como erva. Ele nasce, cresce, fica viçoso, mas depois morre. É assim ou não é? É assim. Agora olha que coisa linda. Versículo 24, no finalzinho. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, a pregação do Evangelho gera, regenera,
O que é regenerar? Gerar de novo. A pregação do Evangelho tem o propósito de gerar uma nova vida, transformar o eleito de Deus, transformá-lo à semelhança de Jesus Cristo. Para quê? Para que ele seja enxertado na videira, para que ele tenha acesso à família de Deus, para que ele passe a pertencer ao corpo de Cristo. Agora voltando lá para Efésios 1, ele nos elegeu para a santificação com o fim de sermos irrepreensíveis, e nos predestinou. Agora no versículo de número 5 ele escreveu: e nos predestinou para filhos de adoção. E o Warren Wiersbe, ele define essa adoção da seguinte maneira: é o ato pelo qual Deus coloca os que nasceram de novo na posição de filhos adultos. Agora, você lembra que quando você nasceu você não falava? Você lembra que quando você nasceu você não conseguia sentar, ficar de pé? E que foi todo um processo para você se tornar uma pessoa madura e adulta? A adoção, Deus nos coloca na sua família. Agora, no princípio, nós não temos maturidade para lidar com estes privilégios. Nós não temos noção das riquezas que temos em Deus por meio de Cristo. Então, essa adoção, ela tem duplo sentido. Vai comigo aqui para Gálatas capítulo 4, rapidinho. Gálatas capítulo 4. Eu quero ler com você os primeiros versículos desse texto e já vou partir para a conclusão. Tá bom? Quando nós éramos meninos, igual esse menino lindo que a Leia está segurando, você pode fazer a pergunta que for para ele. Ele é rico também, mas ele não sabe. Ele não tem noção. Ele não sabe o que é vida eterna, herança espiritual, porque ele é um menino. Então, essa adoção nós podemos entender como um duplo sentido. Começo da trajetória, o ingresso no reino. Agora, Gálatas 4, do versículo 1 em diante, está escrito assim: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. A adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servos, mas filho. Que coisa maravilhosa, irmão. Você sabe o que é riqueza? É você saber que existe um Deus que é grande, que está entronizado em meus louvores do seu povo, que com o poder da sua palavra, Ele mandou e tudo se fez, Ele ordenou e logo tudo apareceu, está sentado sobre o globo da terra, e pela sua obra, pelo fato de você ser eleito, predestinado, você tem o privilégio de chamá-lo de Pai. Meu querido, você tem noção do quanto isso nos torna ricos? Ele é o nosso Pai. E por mais que isso pareça normal, por mais que isso pareça corriqueiro, e até os que não sabem nada acerca da palavra chamam Deus de Pai, quando nós compreendemos isso com base no que Cristo fez por nós, quando nós chamamos Deus de Pai, nós entendemos as riquezas da graça de Jesus Cristo. Pai, o que cuida, protege, ensina, provê. Pai, e nós podemos talvez sermos meninos, não temos entendimento, maturidade para lidar com essas coisas. Então essa adoção no qual Paulo se refere, nós podemos ler o 7 também, está escrito assim, ó: assim que já não és mais servos,
mas filho, e se és filho, és também herdeiros de Deus por Cristo. Quer dizer que existem riquezas e riquezas espirituais de Deus revelada em Cristo, que estão à nossa disposição, para desfrutarmos a princípio no tempo presente. Como assim, pastor? Irmão, você é salvo. Você entendeu? Você é salvo. Não porque você é bom, não porque você quer, mas porque Deus chamou antes da fundação do mundo. E enviou Jesus para pagar pelos seus pecados, para morrer no seu lugar. E no tempo presente nós podemos desfrutar da alegria da salvação, da misericórdia divina, do que Ele fez por nós, de não temermos a morte. Enquanto o mundo tem pavores, receios da morte, Filipenses 1:21, Paulo diz: para mim, o morrer é Cristo. O viver é Cristo, o morrer é ganho, é lucro. Nós podemos desfrutar do tempo presente, do privilégio de sermos adotados por Deus. Mas o segundo sentido é para um tempo futuro. E eu quero ler isso com você em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo de número 20. Romanos capítulo 8, versículo 20. Meu irmão, presta atenção, olha para cá rapidinho. Todo ser humano tem medo de morrer. Quem aqui quer ir para o céu? Levanta a mão quem quer ir para o céu. Todo mundo quer ir para o céu. Você já parou para pensar que para você ir para o céu, você tem que abandonar essa carcaça aí? Você não vai para o céu sem antes passar pelo processo da morte. A questão é que a gente não quer viver isso agora. Ninguém tem pressa. Mas essa, irmãos, é uma das maiores bênçãos consequentes à adoção. Porque enquanto estivermos presos a esse corpo, nós estamos sob o efeito do pecado. Você pode ser santo, eleito, predestinado, você pode ser essa coisa fofa que você é, mas o pecado habita aí dentro. E só existe uma possibilidade de você se tornar perfeito, irrepreensível. É quando você se desprender desse corpo. Então, olha o que está escrito em Romanos 8, no versículo 20. Porque a criação, a vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, o pecado, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Paulo trata essa adoção como um evento futuro, quando fala da redenção do nosso corpo, quando o nosso corpo, que é corruptível, será transformado num corpo glorioso. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50, ele diz assim: e digo isto, que a carne e o sangue não herdará a vida eterna, nem a corrupção herdará a incorrupção. A partir do versículo 51, eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita:
tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a sua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí ele conclui dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quando é que possuiremos, como desfrutaremos de uma vez por todas das maiores de todas as nossas riquezas? Quando acontecer a redenção do nosso corpo. Então, irmãos, talvez você tenha perguntado assim: pastor, mas como é que eu sei se fulano Beltrano é eleito ou não? Pastor, como é que eu sei se eu sou predestinado? Como é que eu sei se o irmão é ou se não é? Agora, não tem como. Nós podemos entender que somos eleitos porque aqui estamos. Podemos ter a ciência de que somos predestinados por causa da relação que temos com Deus. Mas nós não podemos provar para as pessoas que estão ao nosso redor ainda. Nós podemos desfrutar deste primeiro sentido, tempo presente, graça, misericórdia, bondade, alegria da salvação, redenção, regeneração. No entanto, quando este evento acontecer, todos os eleitos serão identificados, pois todos eles serão transformados, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Os que morreram em Cristo ressuscitarão com os seus corpos transformados. Aqueles que estiverem vivos serão arrebatados e terão seu corpo glorificado e nunca mais sofrerão com dores e com todo o efeito do pecado. Meu irmão, se isso não te faz rico, se isso não se conscientiza do privilégio que você tem, dobre os seus joelhos no chão e ore com intensidade, porque talvez você está desperdiçando uma fortuna que Deus colocou à sua disposição. Voltando para concluir, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Vamos ler a partir do 3 de novo para a gente concluir. Diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom propósito de sua vontade. Verso 6. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Olha que coisa maravilhosa no verso 6. Ele diz: pela qual nos fez agradáveis, ou seja, a sua graça nos fez agradáveis. Nós não temos nada, não podemos fazer nada para nos tornarmos agradáveis. Ele, por sua graça, nos fez agradáveis. Isso é riqueza, irmão. Isso é riqueza. E sabe por que você dificilmente, raramente ouve um sermão como esse? Porque a igreja contemporânea está com os olhos focados em outras riquezas. As riquezas que o Evangelho oferece são essas. E não termina aqui. Eu termino a mensagem de hoje aqui. Mas a próxima mensagem nós vamos continuar com o que Paulo escreve, conscientizando os irmãos acerca dos privilégios de sermos eleitos por Deus, santificados por Deus, justificados por Deus, vivendo um propósito que nasceu antes do mundo existir. O privilégio que Deus nos dá de desfrutarmos dessas bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso. Vamos todos ficar de pé, por favor.